Nos abençoa, Deus. Abençoa como igreja, abençoa cada vida, Senhor, que hoje veio neste lugar, Deus. Que o Senhor possa nessa hora continuar falando aos nossos corações através da sua palavra, Senhor. Tua palavra é viva, tua palavra é eficaz e a tua palavra transforma, Senhor, a nossa vida. E é nessa confiança, Deus, confiante na tua palavra, que nos colocamos na tua presença e pedimos, fala conosco, Deus. Fala no meio da nossa agitação, no meio da nossa correria, fala, Senhor, no meio de tantas coisas, Senhor, que muitas vezes querem tirar a nossa paz, Deus. Mas que a sua paz realmente venha sobre a nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, como muitos já sabem, eu venho aí de umas semanas não muito fáceis a nível de tosse. Então, se der algumas tosses aqui, eu saio meio de lado. Não é? Mas é sempre um prazer poder estar falando da palavra de Deus. Graças a Deus estou melhorando. Não é? Agora minha cunhada me arrumou aí um aparelhinho de inalação. Depois de muita luta para conseguir o sorinho, agora eu consegui o soro e já estou fazendo inalação. Acredito que vai ajudar mais ainda a minha melhora, não é? Porque afinal nós temos uma cantata e meu irmão sempre me dá boa parte da música, de músicas para fazer, e eu estou preocupado porque eu não estou conseguindo ainda ensaiar como deveria ser. Mas eu tenho certeza que durante essas 3 semanas ainda que falta para a nossa cantata, que vai ser no dia 9, se você puder, venha prestigiar. Está muito bonito, está muito lindo, então venha estar conosco. Bem, já há algumas semanas eu tenho falado sobre a questão da vida cristã. Um tema, de certo modo, até muitas vezes mal interpretado, mal ensinado, mal colocado. E é sempre importante nós observarmos no contexto da palavra de Deus e observarmos aquilo que Deus tem para dizer para nós. Porque afinal, se você vem para ouvir a palavra de Deus e você quer ouvir a palavra de Deus e você estuda a palavra de Deus, é porque você crê que essa palavra transforma e que essa palavra muda a nossa vida. É o conhecimento dessas boas novas, dessa mensagem, que agora a gente tem a mensagem do Natal. E eu tenho trabalhado esses dias sobre a questão de como nós temos uma vida cristã mediante o que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ter. E na semana passada nós tivemos uma aula até um pouco de mecânica. E para aqueles que eu sei que tem muita gente aqui que não pegou semana passada, eu vou dar uma breve pincelada. Nós falamos sobre a questão de embreagem do carro. Quem conhece o sistema de embreagem, eu acredito que podemos dizer o sistema de transmissão do carro. A embreagem no carro, que é aquele pedalzinho que muita gente não sabe, mas você aperta e o carro, na verdade, o motor continua funcionando. Mas esse disco que existe dentro do motor, ele dá-se um espaço para que você encaixe uma outra marcha, e nesse disco há, quando você tira o pé, o engate da próxima marcha, para que o carro continue produzindo uma velocidade. E nessa questão de caixa de embreagem e como nós fazemos todo esse trabalho que para muita gente é uma dor de cabeça, aprender a dirigir, tirar o pé da embreagem, é uma confusão, eu não entendo nada disso. Eu sei que é difícil para algumas pessoas, mas à medida que a gente vai fazendo, nós vamos aprendendo e a embreagem já não se torna mais algo complicado. E quem dirige, não sei se você concorda comigo, mas você já nem pensa mais, é algo natural. Você pisa na embreagem, troca a marcha, porque é o costume de fazer isso. Então há 2 posições do carro, enquanto o carro está em movimento também, que você pode ter a embreagem. A primeira posição é ela engatada, que foi o que a gente falou na semana passada. Sobre como, nós falamos sobre como não estar engatado, desengatado. É a segunda posição. Então quando você aperta, o carro continua em funcionamento, mas não há um engate. Há combustível consumindo, há motor rodando, a potência do motor continua lá, mas não há movimentação nenhuma do carro. O carro está parado. E ainda mais, poluindo o ar.
Então, quando nós falamos de embreagem, por exemplo, o sistema do carro como um exemplo, algumas pessoas descobriram um terceiro ponto para isso, que não é um ponto que deveria ser usado para o carro, que no Brasil a gente chama de fritar a embreagem do carro. Ou seja, você quer controlar o carro na embreagem, o disco ele não está totalmente fixo, ou ele não está totalmente solto, ele está raspando lá dentro, e isso vai consumir o disco e vai mandar provavelmente o carro antes do tempo para um mecânico, porque você vai ter um problema nesta parte do carro. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Essa terceira posição que as pessoas conseguiram inventar, e tem um cheiro, uma fragrância interessante quando você queima uma embreagem. É um cheiro mesmo que fica aquele fedor de queimado e aquele cheiro ruim, e você logo percebe que algo está errado. Por quê? Como uma máquina que está queimando, não é para ela estar nesta posição. E nós então falamos sobre a questão do comprometimento. Se falamos de vida cristã, precisamos falar de comprometimento. Porque um cristão, se ele leva o seu nome de cristão e ele fala, eu sou cristão e eu sigo a Cristo, eu sou seguidor de Cristo, a única marcha que deveria estar engatada é a realmente com o pé fora da embreagem e engatado. A única vez que você pisa na embreagem é para trocar de marcha para ir para o próximo ponto. Então, se a gente tem que falar em questão de como o cristão deve estar, ele não deve estar desengatado, porque senão poderíamos falar que é um cristão entre aspas. E nós estamos lendo então o capítulo 3 de Colossenses. Um capítulo muito interessante, que você pode ficar com Colossenses aberto. Hoje nós não vamos ler tudo, porque nós vamos passar por Colossenses. Ok? Então, há muitas pessoas que estão nessa posição que a gente chama do carro de ponto morto. Você já ouviu falar nisso? Ponto morto é quando o carro está em funcionamento, ele está desengatado. Então, há produção de tudo. Há muitas pessoas que estão desengatadas porque elas estão na sua zona de conforto, ou porque elas acreditam que elas estão seguindo a Jesus e é dessa forma que elas devem levar. Não é? Há barulho, mas não há movimentação. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses no capítulo 3, só que nós vamos voltar a ler só o versículo 23 e o versículo 24. Mas fica com a sua Bíblia aberta em Colossenses. Amém? Fica com ela aberta aí. Então, falando desse terceiro ponto, ou seja, não vamos falar do engatado. Vamos falar da pessoa que está ali fritando a embreagem, vamos dizer assim. Quando isso acontece, a primeira coisa que um mecânico diria para você você não tem amor ao teu dinheiro. Você é um desleixado porque você acaba deixando de usar uma coisa correta e você acaba prejudicando todo o funcionamento do seu carro. Ok? Então vamos ler Colossenses 3, versículo 23 e 24. Versículos conhecidíssimos. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Vou ler de novo. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Minha esposa, eu comentava com ela essa questão dessa passagem. A minha esposa, ela falou, puxa, é engraçado, porque estes versos eram versos que eu me lembro quando eu trabalhava no supermercado, eu usava muito, que eu ouvi uma vez na igreja, e eu colocava sempre esse verso na minha frente. Tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer para o Senhor, não para os homens. Eu tenho que fazer com agrado, eu tenho que fazer de todo o meu coração. Ok?
Porém, se eu olhar para esses 2 versículos, e eu simplesmente, como eu disse na semana passada, usar esse versículo, e é um versículo usado como chavão nas igrejas. Para quê? A igreja usa esse versículo para ver se o irmão dá uma... não dá uma pressãozinha quando você fala assim, olha, tudo que a gente faz para o... Do quê? De todo o coração. Poxa, então, se você pegou para fazer, tem que fazer. E fazer com excelência, ainda usa o termo excelência. Vai prestando atenção. É muito fácil eu pegar esses 2 versículos e tirar um contexto, por exemplo, colocar o cristão dentro da igreja, você trabalha, e apontar o dedo e falar para ele que é isso que ele tem que fazer. Mas não é esse o contexto do texto. O contexto do texto é totalmente diferente, envolve a questão da igreja. Envolve a questão do cristão em sua totalidade. Não propriamente num só sentido de vir à igreja. É muito fácil servir a Deus na igreja, afinal, né? Estamos todos juntos, abrimos culto falando sobre o quê? O que nós abrimos o culto? Salmo 100 e... Ó, quão bom, quão suave estarmos em unidade junto com os irmãos. Mas, veja só, Paulo, ele escreve essa carta aos Colossenses. Paulo, ele sempre que ele queria mandar ou falar alguma coisa para... Era algo comum que ele usava cartas. Essa era a época. Talvez hoje seria e-mails, não é? Mas naquela época ele mandava cartas. Nós já temos falado sobre esse sistema já há algum tempo, sobre como isso funciona. Mas essa carta que ele envia, ele escreve para essa igreja como um processo comum de tentar comunicar a eles a forma que eles deveriam agir. E há muita similaridade da questão de Colossos, da igreja dos Colossenses, com muitas coisas que nós vivemos hoje na nossa vida. Por isso é um tema que, quando nós falamos de vida cristã, muito bom para a gente colocar. Essa cidade, ela ficava como um elo de ligação. Eu queria que tem como colocar o mapinha? Colossos, dá para vocês verem aí? Colossenses, a igreja, ó, vê lá, Éfeso, lá Roma. Para quem conhece um pouco aí, viaja talvez pela Europa, fica fácil de você ver. Mas olha a igreja de Colossenses aonde ficava. Ficava numa zona bem verde, numa zona muito fértil. Essa igreja é diferente da igreja de Éfeso e é diferente da igreja de Corinto, que está ali perto de Acaia, ali, ó. Tá vendo onde está Atenas ali? A igreja de Corinto por ali também. Só que essa igreja, se você olhar aquela região ali, que era considerada a Ásia do Império Romano, essa igreja tinha muitas vertentes e muitas coisas que atingiam a igreja. Por isso que eu trouxe esse mapa até para você entender. Então ali é Turquia. Nós estamos falando de Turquia hoje, atual. Mas naquela época era parte do Império Romano. Ok? Pode tirar, obrigado. Muitas coisas se infiltravam na igreja. Ok? Na igreja de Colossos. Diferente da igreja de Éfeso, que era da deusa Diana, o problema maior, se eu não me engano. E se eu não me engano, de Corinto era de Afrodite. Se eu não estou enganado, que é tanto nome, às vezes a gente... Mas se você olhar, o problema que havia mais nesses lugares era um só Deus. Havia uma entidade ali, ou um Deus que eles serviam. No caso de Colossenses, não. No caso de Colossenses era o sincretismo religioso. Eram as muitas ideias, as muitas religiões, eram as muitos de coisa que estavam se infiltrando numa igreja primitiva. Uma igreja que a gente fala que é uma igreja do primórdio, uma igreja que começou. Jesus Cristo, depois de poucos anos depois, essa igreja nasce. Firmada em Jesus. Por exemplo, havia o animismo. Alguém sabe o que é animismo? Animismo era quando, por causa de ser uma zona de muito verde, muitas águas, tem um local lá que é umas piscinas brancas de cálcio, lindíssimo. Por causa de ser um lugar diferente dos outros, com muitas condições naturais, o animismo, o que eles fazem? Eles pegam essas condições e, como é algo que não costuma se ver, viram Deus. Por exemplo, quando pessoas adoram a mãe natureza, existe hoje isso aqui no mundo? Muitos. Ou a força das águas, existe hoje isso no mundo? Muitos.
Vem com outros nomes, com outras roupagens, mas a igreja de Colosso não tinha só a questão do animismo, por exemplo. Tinha a religião, a filosofia grega, tinham os deuses gregos que se infiltravam, porque era uma região de acesso. Daquela região eles chegavam ao mar Mediterrâneo. Era uma metrópole. Então muitos desses cristãos que ali viviam, eles estavam sendo influenciados por pessoas que vinham do Oriente, que passavam de um lado para o outro. Está entendendo? Parece de algum lugar que a gente conhece, Londres. Se você sair na rua e perguntar, talvez, se aqui não fosse uma região, vá na Oxford Street e pergunta a religião que cada pessoa segue. E muitas delas moram aqui, têm as suas raízes e vivem nesse lugar. Elas vão falar, eu sou budista, eu sou, tem hindu, eu sou muçulmano, eu sou Hare Krishna, às vezes aparecem uns lá, Hare Krishna, e assim vai, por muitos. Para eles também não era diferente, além da filosofia grega, eles tinham também os romanos, que eram com muitos deuses, adoravam o próprio imperador. Então fora disso havia o judaísmo também. E o judaísmo não era o judaísmo, porque esse judaísmo, eles já vinham também com o judaísmo mais filosófico, menos moral e mais místico. E também o cristianismo de Colosso era um evangelho que havia sido levado não por Paulo. E Paulo então, aqui ele está escrevendo para uma igreja que ele não fundou, mas que ele recebe de seu amigo informações de como a igreja está indo, e a preocupação dele é que ele fala, não posso deixar que esse sincretismo religioso se instale dentro da igreja. Fica fácil da gente agora falar, por exemplo, a questão de como a gente não deve ser como cristão. Ou, aliás, se podemos levar esse nome de cristão. Porque se a nossa engrenagem ela não está totalmente firmada em Deus, o nosso disco começa a rodar, a gente começa a não ter um posicionamento correto dentro do que nós deveríamos estar como cristãos. E guarde isso ao seguinte, o lugar que Cristo ocupa em qualquer ensino religioso determina se tal ensino é verdadeiro ou falso. Quer saber se uma igreja serve ou não a Deus? Você quer saber se um lugar está servindo ou não a Deus? Veja o lugar que Jesus Cristo ocupa naquela igreja. Veja o lugar que Jesus Cristo ocupa naquele coração. Essa era a preocupação, porque quando Paulo ele escreve para essa igreja, ele não tinha dúvidas nenhuma que essa igreja era uma igreja madura. Mesmo com todos esses problemas, Paulo, quando ele inicia a sua carta, que ele escreve, porque hoje a gente tem a carta dividida em capítulos, mas ela não era assim. Era uma carta, como você lê. Mas para ficar mais fácil para o nosso acompanhamento e para a nossa leitura, então ficou hoje mais fácil para a gente ler, fica pelos números. Mas quando Paulo ele escreve, ele fala dessa igreja, que essa igreja, quando no capítulo 1, versículo 2, ele diz o seguinte, pois temos ouvido falar da fé de vocês. Acho que versículo 4 aqui. Pois temos ouvido falar da fé de vocês, que vocês têm em Cristo Jesus. No mesmo versículo 4, e do amor por todos os santos. E no versículo 5 do capítulo 1, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus. Então uma igreja que possui essas três maturidades, que é fé, amor e esperança, é uma igreja madura. Uma igreja, um cristão que possui fé, ou seja, crê, possui amor a Deus e ao próximo, e possui esperança na vida de Jesus, porque o que nós fazemos aqui hoje, servimos a Deus, é que nós aguardamos que Jesus um dia vai voltar. E essa é a esperança que Paulo, ele está passando para essa igreja. Com tudo isso que está acontecendo, meus irmãos, não fique, vamos colocar hoje no que a gente está falando, não queime, não frite a embreagem. Decida, você vai servir a Deus, então sirva a Deus. Mas não fique usando das coisas de Deus desleixadamente, porque Cristo é Cristo. Cristo não se compara a nenhum outro. Cristo é o cabeça.
Cristo é a essência da nossa vida. E se Cristo é a essência da nossa vida, tudo que a gente faz não pode ser o mesmo do que era quando nós não servíamos a Cristo. Dá para entender? Só que se eu estou desengatado, a minha vida vai ser como se eu andasse exatamente do mesmo jeito que eu andava no passado. Se eu estou desleixado ou estou meio engatado, eu não estou servindo a Deus. Não há espaço para esse tipo de serventia. E essa é a preocupação de Paulo. Não fique meio engatado. Não aceite outras conversas. Não ande por outros caminhos. Não fique absorvendo tudo que você ouve, que você vê. Mas sirva a Deus. Busque a verdade de Deus. Meus irmãos, é isso que faz a diferença na nossa vida. Nada mais. Qualquer outra coisa vai ser como qualquer outra coisa. Mas aquilo que produz realmente diferença, e olha que o versículo diz, a primeira parte dele diz, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Aqui está falando para fazer de coração o quê? Tudo. E talvez pode suscitar algumas dúvidas no nosso coração, que tudo que é esse? A palavra fazer aqui, ela tem o significado seguinte: tudo que eu faço, tudo que eu fabrico, tudo que eu produzo, tudo que eu construo, tudo que eu faço no sentido das minhas atitudes, tudo que causa nas minhas atitudes por convicção naquilo que eu tenho para Deus, o que eu faço, que eu adoro a Deus porque eu tenho convicção no Deus que eu sirvo, é o que eu defendo, a causa que eu defendo. E esse versículo, ele cobre um território gigantesco na vida das pessoas, das nossas vidas. Atividades de todas as formas. Se você olhar, por exemplo, para o capítulo 3 de Colossenses, antes de nós chegarmos no versículo 23 e 24, você vai ver e perceber que Paulo ele trata da vida cristã em geral. E é uma lição tremenda para os nossos dias e para a nossa vida. E não tenho dúvida que se nós ouvirmos realmente isso, no nosso coração, isso produz mudança no nosso caminhar. Em todas as áreas. Não só como membro da igreja. Não só como pessoas que vêm, por exemplo, aos sábados. Ou nas atividades que temos durante a igreja. Mas quando você está na sociedade lá fora. Quando você está no seu trabalho. Quando você está na escola. Quando você está em casa, na sua família. Quando você é filho. Quando você são pais. Então a grande diferença, e veja com atenção essa questão do capítulo 3 de Colossenses, quando Paulo ele fala assim, tudo o que vocês fizerem, faça de coração. E reparem que muitas dessas cartas de Paulo, elas foram escritas exatamente isso, para combater heresia, combater coisas erradas que estavam entrando. E essa carta hoje é um prato cheio para nós, e com o mundo que a gente vive. Meus irmãos, olhem para os seus filhos. Olha para as suas crianças. Eles são rodeados de outras culturas. Coisas que no Brasil você não teve. Os tempos são diferentes. E se como Paulo fazia com suas crianças, vamos dizer, seus filhinhos na fé, nós hoje também não fizermos, nós vamos ter igrejas repletas de pessoas velhas. Esse é o maior problema da igreja inglesa. A igreja inglesa tem crianças que acompanham seus pais, mas não tem o meio. Não tem adolescente, não tem jovem. A grande luta da igreja, aonde foi parar esse povo? Aonde é que alguém errou? Essa é uma responsabilidade que a gente tem como igreja, é uma responsabilidade que a gente tem como pai, como mãe, de ensinar os nossos filhos para que não fique esse buraco. E aí uma igreja ela vai ter falta dessa juventude. Agora, capítulo 3, abra aí. Veja do versículo 1 ao 4. Quando Paulo fala então no versículo 23 e 24, ele fala versículos que a gente usa e eu disse para vocês que engloba tudo. Então agora vamos olhar se realmente engloba tudo.
no contexto do comportamento cristão, aqui é altamente espiritual. Para acontecer a mudança na vida de uma pessoa, se Jesus entra na sua vida, é espiritual. É algo que começa a trabalhar em sua vida. Veja só, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são da onde? Onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas que são, de novo, de cima, e não nas que estão aonde? Na terra. Porque já estáis mortos e a vida está escondida com quem? Com Cristo. Em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele na glória. Do versículo 1 ao versículo 4, Paulo está falando, a primeira coisa que precisa acontecer é uma mudança espiritual na vida das pessoas. Quando Jesus ele entra na nossa vida, quando o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, coisas diferentes começam a acontecer nas nossas atitudes. Não tem como uma pessoa que começa a andar com Jesus e ter uma vida trabalhada pelo Espírito Santo de verdade, ela continuar sendo a mesma pessoa. E é o que Paulo está falando, há um estágio de como as coisas trabalham. Eu não tenho como mudar, às vezes, uma vida que por anos eu andei torto. Por anos eu andei errado, já tentei de tudo, corri para todos os lugares. Mas algo acontece quando Jesus ele entra na vida de uma pessoa. E Paulo ele diz, Jesus Cristo entrou na vida de vocês, meus irmãos. Jesus Cristo começou uma grande mudança na vida de vocês. Jesus Cristo começou a mudar a forma de vocês falarem, a forma de vocês agirem. Jesus Cristo começou a mudar a forma de vocês pensarem. Há uma transformação acontecendo aqui, e essa transformação não é uma transformação que alguém de fora faz para dentro, mas é uma transformação que acontece de dentro para fora. Jesus Cristo, ele trabalha na nossa vida de dentro para fora. E essa transformação que Jesus vai fazendo, ela começa a afetar tudo ao nosso redor. Eu não tenho como eu andar desengatado ou andar desleixado, usando de uma forma incorreta, meio engatado ou engatado, se eu não tenho realmente essas verdades na minha vida. Pode isso acontecer até por um tempo, à medida que a orientação de Deus vem na nossa vida. Quando a orientação vem na nossa vida, como Paulo está fazendo, por exemplo, para esses irmãos de Colossenses, eles ouvem, o Espírito Santo trabalha e a mudança acontece. Então a primeira coisa que acontece é espiritual. E veja que Paulo ele fala buscai e ele fala pensai. Ele fala busca as coisas que são de cima, busca as coisas que são de Deus. E não as coisas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, usa a mente, há um esforço sendo feito. Isso não cai de balão, isso não é algo que acontece. Mas isso, a gente ouve a palavra para a gente praticar. A gente é trabalhado por Deus e esse trabalhar de Deus requer alguma coisa de nós. Há muitas pessoas que, eu sou dizimista, eu trago meu dízimo na igreja, eu cumpro os meus horários, eu venho, e isso não é nada. Porque uma pessoa totalmente comprometida com Deus, ele não dá 10%, por exemplo, como é normal se dar na igreja, o dízimo, a dízima. Ela dá tudo. Não é tudo dinheiro. Ela dá tudo que ela tem. É prazer. Ela serve a Deus. Não é dinheiro. Não é troca. Não é o que eu dou e eu ponho Deus na parede, Ele é obrigado a dar porque eu dei. Ai Deus, eu fiz, eu dei. Vida cristã não é isso. Se eu resumir a vida cristã a isso, eu reduzi uma importância e algo grandioso a nada. E o que Paulo está dizendo, cuidado, porque vocês vão ouvir muitas coisas, e vão acontecer muitas coisas no seu meio. Mas cuidado, filtra tudo que vocês ouvem. Cuidado na essência de Jesus, essa é a essência de Cristo. Cristo é verdadeiro.
E tem muitas pessoas que vêm à igreja, servem a Deus, dizem que são cristãos e não conhecem nem a essência de Jesus. Não tiveram um encontro com o Cristo verdadeiro. Eu queria que colocasse um outro desenho, um desenho interessante esse. Eu tenho até numa das minhas Bíblias, que eu tenho, mais antigas, é um livretinho, que ele fala sobre as 4 leis espirituais. Um livretinho muito usado para evangelismo, não é? E eu lembro que isso em escola dominical eu aprendia. Tem aí o desenho? Pode. Aí. Alguém já viu esse desenho quando você é na escola dominical, ou grupo de discipulado, evangelista, ou de evangelismo? Aquele círculo, isso é tão antigo, mas é uma grande verdade. Quem está sentado na cadeira sou eu. E Jesus está totalmente fora, eu não conheço Jesus. Sou eu no centro da minha vida e Cristo do lado de fora. As ações, as atitudes controladas pelo eu, o resultado, discórdia e frustração. Na verdade, eu não tenho parâmetros. Jesus não é meu parâmetro. Quando Jesus ele assume o centro da nossa vida, as coisas começam a tomar uma nova forma e tomar uma nova organização da forma como eu ajo e da forma como eu penso. Por isso ele fala, pensai. Uma vida controlada por Cristo é o Cristo no centro da vida. Eu já não ocupo mais o lugar no centro. Tem uma canção, obrigado. Tem uma canção que todo mundo conhece e canta. A canção diz o seguinte: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dá-me o quê? Um novo coração. A música continua. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração. Aí ela continua. Ela diz assim: ensina-me a amar o meu irmão. Olhar com os teus olhos. Perdoar com o teu perdão, porque o nosso perdão é difícil. Enche-me com o teu espírito, endireita o meu caminho, ó Deus, dá-me um novo coração. Quando Jesus ele entra na nossa vida, ele começa a fazer morada e transformar o nosso coração. Se ele é o centro da minha vida, eu já não ajo mais da mesma forma como eu agia. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu já não vivo mais só porque eu gosto. Deus vai conceder o que eu gosto? Possível. Mas eu vivo para o reino. Ser um cristão realmente engajado com Deus é ser um cristão que vive para o reino de Deus. E como a gente vive para o reino de Deus? Ouvindo as verdades, e Cristo ele é o quê? O rei. Ele está sentado aonde? No trono da minha vida. Eu não tenho mais nenhum outro Deus, eu só tenho Jesus. E ele muda tudo. Aqui na Inglaterra é muito comum, a gente tem a rainha. Verdade? O povo fala, quando tem a questão da rainha, você vê bandeiras para todos os lados, pessoas colocando, todo mundo festejando a monarquia. Agora, a monarquia manda alguma coisa aqui? Não. A monarquia ela é um símbolo de orgulho da nação, verdade ou não? Para muito crente, para muito cristão, Jesus Cristo é apenas um símbolo de orgulho. Eu sirvo a Jesus e ainda bate no peito. É mais ou menos igual, porque quem manda é o parlamento. Quem manda é o parlamento aqui. A rainha, ela tem seu simbolismo. E para muitos cristãos, Jesus Cristo não é o centro de sua vida. Só tem o título. É mais ou menos como eu falei aquele dia do gospel, né?
Que hoje ninguém quer falar, não. No Brasil nem fala que é gospel, porque eu não quero nem me envolver com isso, porque gospel está tão mal falado, né? Se eu sirvo a Deus, e Jesus Cristo é o centro da minha vida, então eu tenho que tomar um posicionamento. Talvez um tipo de palavra assim não é uma palavra que atrai muito, lógico. Mas a Bíblia Mensagem, que é a Bíblia traduzida por Eugene Peterson, ele diz o seguinte, eu acho interessante a colocação que ele pôs, desses mesmos versículos do 1 ao 3. Ele diz assim, então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, haja de acordo com ela. Se a gente fala que a gente está servindo a Deus realmente de verdade, então vamos agir de acordo com o que a gente está falando, que a gente age. E aí ele continua, busquem as coisas norteadas, ou seja, dirigidas e conduzidas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está na frente de vocês. Porque o que a gente quer hoje, e a grande realidade, é aquilo que a gente pega, é aquilo que a gente toca. E isso, infelizmente, a igreja hoje tem trazido muito para dentro dela. E ele continua, olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. E por aí devem seguir, vejam as coisas da perspectiva dele. A velha vida de vocês está morta. A nova vida é uma vida real. Se a gente vive realmente com Jesus, a nossa vida tem que ter essa realidade. E aí ele segue. 5 ao 7 agora. Capítulo 3, 5 ao 7. Olha aqui, ele sai agora de um espiritual e ele agora vai para uma natureza humana. Se o espiritual está acontecendo na vida de uma pessoa, se o espiritual está acontecendo na minha vida, Deus está transformando meu coração, algo começa a acontecer também na minha natureza cristã, a nível de natureza humana. Assim, veja só, versículo 5. Façam morrer tudo que pertence, o quê? À natureza terrena de vocês. E aí ele vem com uma lista grande. Imoralidade sexual, impureza. Ou seja, impureza é aquilo que não é mais puro, é aquilo que está com mistura. Lembra que ele está falando para a igreja de Colossenses? Olha, não permitam se misturar com essa pluralidade de deuses. Porque geralmente quando eles se misturavam com pluralidade de deuses, tinha orgias, tinha sacrifícios, há sexo na questão disso. Era comum para a época. E aí ele vai, paixões, desejos maus, que é o desejo pelo que é errado, desejo pelo que não é de Deus. E a ganância, que é a idolatria. Ganância, cobiça, desejar. A palavra ela é muito interessante, porque cobiça é desejar mais e mais coisas, ou o maior número de coisas temporais que vão além do que Deus determina. Digam uma coisa para mim. Esse quadro a gente não está vendo hoje até no meio cristão? Não? Misticismo a gente não vê no meio cristão? Copinho de água, toalhinha ungida. Tudo que aparece. Aonde está isso na Bíblia? Aonde Deus colocou isso na Bíblia? Se Jesus morreu, por que eu tenho que começar de novo a fazer sacrifício? Se Jesus me chamou para a liberdade, por que de novo eu tenho que voltar a ser preso? Se Paulo está falando para o povo, cuidado, porque eles estão vindo com filosofias. O judeu já está vindo até com outro tipo de judaísmo. Vocês vão ficar, daqui a pouco, cuidado, fixe em Jesus. A essência de Cristo não mudou. E quanto mais nós conhecemos, e ainda continua, né, o versículo diz... E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem em quem? Desobediência. Qualquer pai corrige seu filho em desobediência. Se o seu filho não agir como deve agir, a primeira coisa que você faz, com amor você o corrige. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam o quê? A viver nelas. Mas agora vocês não vivem mais. Agora a vida de vocês é outra. O modo de vocês viverem, o modo de vocês agirem, o comportamento é outro. Eu já vou encerrar essa parte, eu quero só ir até o versículo de 8 a 10.
Se em tudo o que fizerdes, faça de coração, agora vem no contexto. Veja, o primeiro é contexto espiritual, ok? Tem que haver uma transformação de Deus na minha vida para que algo comece a mudar. Eu não consigo com as minhas próprias forças. Por mais boa vontade que eu tenho, eu consigo mudar algumas. Agora, quando esse trabalhar de Deus acontece, a primeira fase, há uma segunda fase. As coisas que eu costumava fazer, imoralidade, eu já, mesmo que a minha carne queira fazer, há o Espírito de Deus trabalhando em mim, eu já tenho uma força, uma ajuda extra de Deus na minha vida. O próprio Espírito Santo, o próprio Deus. Eu não estou sozinho. E nenhuma carga que vem sobre a minha vida é carga que eu possa dizer, eu não sou capaz, não. Se você realmente está em Cristo, você consegue. Agora vem uma terceira. Não é mais a minha relação comigo mesmo, naquilo que eu faço, naquilo que eu pondero, naquilo que eu tenho que fazer. Agora é uma relação com quem? Com os outros. Mas agora abandonem todas essas coisas. Ira não é para mim, é com os outros. Indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do quê? Do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do quê? Do que é novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem de quem? De Deus. Eu troquei de vestes. Diz que no começo da igreja primitiva, alguns escritos dizem que quando eles se batizavam, quando a pessoa saía, eles davam uma outra vestimenta para a pessoa. E geralmente davam uma vestimenta branca, para simbolizar que ela realmente estava totalmente... Era um simbolismo. Mas essa não é só um simbolismo, é uma realidade. A partir do meu caminhar com Cristo, de trabalhar de Deus na minha vida, algo diferente começa a acontecer comigo para com Deus, começa a acontecer comigo para comigo, porque eu já não sou mais tão facinho de cair assim, não. Porque tem muitas pessoas que caem e dizem, Senhor, tem misericórdia, tem perdão, me desculpa, Senhor, continua fazendo o mesmo erro. Isso não é transformação. Precisa acontecer uma transformação na sua vida. Porque se isso não te causa nada, não te causa nenhum incômodo, algo alarmante na tua vida. E agora precisa do meu relacionamento para com as outras pessoas. Reações para com o meu próximo. Lembra o que eu falei? A igreja, uma igreja madura, o que precisa, não só uma igreja, mas isso, a igreja quem tem é cristão, é pessoas. Ela precisa ter o quê? Amor. Ela precisa ter fé. E ela precisa ter esperança. Fatores importantíssimos para qualquer cristão. A minha reação para com os meus irmãos, a minha reação para com as pessoas, a minha reação para com o próximo. Agora não estou falando mais só do meu relacionamento com Deus. Não estou falando só do meu relacionamento comigo mesmo, ponderando aquilo que eu faço ou não. Mas agora é o meu relacionamento para com as outras pessoas. Diz um termo no Brasil que a gente de vez em quando precisa morder o quê? A língua. Muitas pessoas precisam morder sim sua língua. Se Cristo habita em mim, o que eu quero é o trabalhar de Deus na vida de todos. E eu preciso ter esse Deus trabalhando na minha vida, inclusive quando eu me relaciono com as pessoas. E relacionar com as pessoas é tão abrangente. Vocês estão começando a ver que quando fala assim, tudo que você fizer, faça de coração? Só essa partezinha. Tudo que você fizer, só que esse faça de coração, estão vendo a lista enorme. Começa espiritual, comigo mesmo, agora comigo para com outra pessoa. E é interessante que você viveu uma vida cristã, e eu termino aqui essa parte, porque a gente continua, que é interessante, muito interessante, nós estudarmos a Bíblia. Há um pastor, A.W. Tozer, um pastor americano do século XX, um homem de Deus. E ele pega algumas frases e ele faz uma perspectiva da vida cristã, do que é um cristão. E ele diz assim, um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos.
Verdade. O mundo não consegue entender. Ele sente um amor supremo por alguém que nunca viu. Verdade. Conversa familiarmente todos os dias com alguém que não pode ver. Espera ir para o céu pelos méritos de outro. Na verdade não é pelos meus méritos, mas é pelo mérito de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é pelo meu seguir a Jesus, me sacrificando em amor ao meu próximo e em amor a Deus, que eu também chego a essa vida eterna. Está vendo? Não é nada por mim. Esvazia-se para que possa estar cheio. Admite estar errado aos padrões do mundo, para que possa ser declarado certo aos padrões de Deus. Desce para que possa ser alto. É mais forte quando ele é mais fraco, e Paulo declarou isso, porque ele disse: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando estou fraco é que eu sou forte. E tem em Joel também que diz: digo fraco, forte sou. Não é pelo padrão do mundo. O padrão do mundo iria para Golias. O padrão do mundo não iria para Davi. É mais rico que é mais pobre, lê as bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurado, pobre, os injustiçados. E aí você vai ver os ais, ai daquele. E ele continua. É mais feliz quando se sente pior, por amor à causa de Cristo. Ele morre para que possa viver, renuncia ao mundo para que possa ter a salvação, doa para que possa manter. Esse é um cristão. Vê o invisível, ouve o inaudível, conhece o que excede todo entendimento. Sermos cristãos, meus irmãos, de verdade, não é fácil. Exige de nós. Precisamos ter uma postura. Não é algo com o estralar do dedo, não é algo pelo que eu ofereço a Deus, que simplesmente Deus ele se sente na obrigação de fazer o que eu quero. Mas é o meu comprometimento com Deus. É o meu colocar de coração para com Deus. E a minha palavra nessa noite para você é que se você tem andado desengatado com Deus, saiba que essa não é a condição correta que você deve estar. Se você tem andado desleixado com as coisas de Deus, esse não é o posicionamento que você deve estar. O posicionamento que você tem que estar é um posicionamento de sempre colocar a sua vida diante de Deus. E começar pelo começo daquilo que Paulo fala, olhando para as coisas que são do alto, olhando para as coisas que são de Deus. Então, se você tem algum problema na sua vida, eu convido você a você realmente fazer essa oração para com Deus. Olhar para as coisas que são de Deus e as coisas que são do alto. Talvez você está começando sempre pelo lado errado. Você está olhando nas circunstâncias. Se eu tentar isso, e se eu tentar aquilo, e se eu fizer aquilo outro, se eu fizer aquele... Não. Fale com Deus. Busque em Deus. Olhe para as coisas do alto. Uma das coisas que eu sempre faço, sempre que eu tenho que tomar algo para fazer, eu sempre tento buscar em tudo que eu já li de Deus, na palavra de Deus, e buscar alguma orientação daquilo que Ele tem para a minha vida. E Deus não tem falhado. Até nos momentos mais complicados. Quer viver algo diferente com Deus? Busque a Deus. Olhe para cima, olhe para o alto. Fica de pé. Eu queria fazer essa oração com você. É algo sério. É algo sério porque é a nossa eternidade com Deus. É o nosso caminhar hoje que reflete na nossa eternidade com Deus. E é uma responsabilidade minha também como pastor. De falar aquilo que é verdade de Deus.
que produz diferença na vida das pessoas. E eu tenho certeza daquilo que produz diferença na vida das pessoas, porque tem produzido na minha. Tem produzido na minha casa, na minha família. Então, busque a Deus. Fecha os teus olhos. Senhor, muito obrigado, Deus. Quero começar minha oração por cada criança, Senhor, dessa igreja. Cada criança que está aqui nessa noite. Por cada jovenzinho, adolescente. Por cada um que já está entrando na sua fase adulta, Deus. Por cada adulto, Senhor. Em seus estágios da vida, Senhor. Uns estudando, uns trabalhando. Deus, é tão difícil a competitividade que a gente tem nesse mundo, Deus, para nos manter firmes. E a única forma disso acontecer é nós estarmos firmes no Senhor, Deus. Tendo o Senhor como rocha para a nossa vida. Há muitas pessoas buscando felicidade em tantas coisas e coisas que eles podem ver, Senhor. Alguns tentam de todas as formas e as coisas não acontecem. Se eles não podem ver, Senhor, vivem numa luta diária. Mas nós sabemos que a sua palavra ela é tão viva e tão eficaz, Deus. Ela produz uma diferença e tem produzido tanta diferença. Deus, quando eu olho para trás, eu vejo tantas pessoas que eu conheci na minha vida, Senhor. E vejo, Senhor, cada uma delas nas suas decisões que elas tomaram, Deus. Pai, dá para separar nitidamente, Deus, aqueles que tomaram um posicionamento servindo ao Senhor. E aqueles que não serviram a Ti, Deus. Dá para olhar nitidamente, Senhor. Porque nós não estamos falando de dinheiro e não estamos falando, Senhor, de conquistas só nessa terra, mas de felicidade plena, Senhor. Ser uma pessoa realizada em Deus. Não pela questão financeira ou questão de dinheiro, Deus. É estar de bem com a vida e a nossa vida é o Senhor. Deus, como eu oro, Senhor, e peço tanto a Ti, Senhor, que nos ajude a entender a real felicidade nossa, que é o Senhor. Pai, não é ser religioso, mas é ter um brilho especial na nossa vida que se chama Jesus. É ter as nossas decisões ponderadas por Jesus. É ter, Senhor, os nossos pensamentos passando por Jesus, Senhor. Quando a gente olha, Senhor, alguma coisa, a gente olha com os olhos de Jesus, Senhor. Quando a gente toma uma atitude com os olhos, Senhor, de Ti. E é o que eu peço, Deus. Porque à medida que assim nós fazemos, é como Paulo falando para a igreja de Colossenses. Vocês vão caminhar bem e vão ir longe, o evangelho vai se espalhar ainda mais. E eu tenho certeza, Deus, de que Tua palavra não volta mesmo vazia, porque ela é plantada, Senhor, no nosso coração e ela germina, Deus, no tempo certo. E eu tenho certeza que esta noite, Deus, é um momento separado pelo Senhor, uma chamada de atenção para a nossa vida. Porque um dia todos nós vamos nos apresentar diante do Senhor. E não temos desculpa de dizer que nós não ouvimos sobre isso. É uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade de cada um, Deus. Porque, Pai, isso não é brincadeira, isso é vida, Senhor. E a vida cobra caro das pessoas. O meu intuito, o meu coração, Deus, é que cada dia nós possamos viver mais como igreja a verdade do Teu evangelho, Senhor. Não da troca, Senhor, porque o Senhor já fez o que devia ser feito, Deus. Mas da consequência, Senhor. Quando nós andamos em Seus caminhos, quando nós nos entregamos a Ti, coisas grandiosas começam a acontecer na nossa vida. E é eterna, Deus. Obrigado por cada casal aqui, Senhor. Cada família, abençoa os lares, Deus. Abençoa, Senhor, esse momento especial que vamos ter lá atrás, o chá de bebê, Senhor, da Jaque, Deus. Cuida, Senhor, dessa criança, cuida desse casal, Deus. Pai, cuida de cada casal que veio, cada amigo que veio aqui prestigiar hoje, Senhor. Pai, nos dá um tempo abençoado e que nós possamos levar essa palavra para a nossa casa e refletir, Deus. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor tem falado aos nossos corações e essa palavra, Senhor, produzirá, Senhor, realmente um efeito na vida de cada um. No nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus.